Fala, minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco. Vamos aqui para o último bloco das questões de diagramas com 2 conjuntos, certo? E aí, o próximo bloco é diagramas com 3 conjuntos. E aí, a gente, se Deus quiser, finaliza parte do módulo 3, beleza? Só falando sobre diagramas lógicos, teoria dos conjuntos, tá? Possivelmente seja 2 blocos de diagramas com 3 conjuntos, mas vamos ver aí como é que a gente faz, beleza? Porque são várias questões e tá fazendo aí o máximo que nós estamos conseguindo, beleza? As questões mais importantes da sua banca, tá? Então, vem comigo, vamos aprender mais e praticar mais questões do Instituto OCP. Vamos juntos. Olhe só, meus guerreiros, nós estamos aqui para resolver algumas questõezinhas e dessa vez, ó, são questões que envolvem o bizu, beleza? O bizu da interseção, tá? Nós já sabemos o que é interseção, só que muitas vezes a sua banca gosta de cobrar o quê? Apenas a interseção. Nós vimos aí que às vezes ela cobra a parte que não faz parte de nenhum conjunto, nenhum, né, que tá lá fora. Nem faz parte do conjunto B, nem faz parte do conjunto A, tá ali fora. Nós vimos também que ele pede, né, o total, todo mundo que tá dentro dos diagramas com o que tá lá fora. Só que às vezes ele cobra isso aqui, ó, essa questãozinha. Ele está exigindo de você interseções. Se você souber o bizu, vai ajudar bastante. E como é esse bizu, professor? O bizu é esse aqui, ó. Soma tudo e faz menos o total. Lógico que você só consegue fazer dessa forma se você tiver o total, né? Graças a Deus a sua banca costuma sempre deixar assim com o total. Então você consegue fazer tranquilamente. Caso ele não dê o total, você vai ter que fazer o quê? Montar uma equação para poder resolver a questão, beleza? Nesse primeiro momento, eu vou estar fazendo para vocês utilizando o bizu. Na próxima questão, eu utilizo fazendo a equação, certo? Para você ter noção como é que faz utilizando álgebra, porque talvez você já precise em algum momento, beleza? Essa questão diz assim, um certo grupo de 100 pessoas, então ele já deu o total para você, era composto por 65 cadetes e por 40 bombeiros. 20 não eram cadetes nem bombeiro. Veja aí, o diagrama são de cadetes e bombeiro. Aí ele diz, ó, o número de bombeiros cadetes o que é que ele quer? Ele quer a interseção. Veja que ele deu o total. Não deu o total? Deu. Então você pode usar esse bizu tranquilamente, sem medo de errar. Então o que é que você vai fazer? Você vai somar tudo, ó. Soma tudo. Soma tudo quem, professor? Você vai somar o 65 mais o 40, né, ó, cadetes, bombeiro, mais os 20 que tá aqui fora, hein? Não faz parte nenhum dos dois conjuntos, mais 20. Quando eu somar tudo, sabe quanto é que vai dar? Aqui dá 105, com mais 20, 125. Vai fazer menos quem? O total. Quem é o total? 100. Então 120 menos 100 dá 25. 125 menos 100 dá 25. Gabarito, letra E, acabou a questão. Só isso, professor? Só isso. Identificou que ele está pedindo a interseção, que é essa parte aqui do meio, você faz só isso aí. Lógico que se ele pedir essa partezinha aqui, ó, os que utilizam, né, os que são, na verdade, apenas cadetes, aí você tem que subtrair, né? Os cadetes não é 65, não são, na verdade, né? Aqui no meio é 25, então você tem que fazer 65 menos 25, que dá 40. Então, apenas cadetes é 40. Se ele pede apenas bombeiro, os bombeiros são quanto? 40, né? A gente tem que fazer 40 menos 25. E no caso aí, já vai dar quanto? Já vai dar 15, né? Entendeu? Então, show de bola. É tanto se você somar 40, os 40 que tá aqui, ó. Você somar esses 40 aqui, ó. Esse 40 com mais 25, com mais o 15, com mais esse 100 aqui fora, vai dar justamente o 20 que tá aqui fora, vai dar justamente os 100. Quer ver, ó? Aqui dá 65, né? 65, esse aqui com esse, é 65. Com mais 20 dá 85. 85 com mais 15, 100. Entendeu? Então, para você não perder tempo construindo o diagrama, você pode ir direto logo para a utilização do bizu. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha? Olha essa outra aqui, cara. Olha. 2019, tá? Vem comigo. Uma pesquisa foi feita com 500 moradores. Ele já lhe deu o quê? O total. Show de bola. 500 moradores de um bairro. Objetivava medir a frequência com que seus moradores andavam de bicicleta. 300 pessoas responderam que utilizavam bicicleta em dias da semana
para irem trabalhar. Beleza. 400 pessoas afirmaram que utilizavam a bicicleta nos fins de semana. Peraí, 300 na semana e 400 nos fins de semana. Para lazer, beleza. E 40 pessoas disseram que não tinha nem usavam bicicleta. 40 é o que está lá fora dos dois conjuntos. O total de entrevistados, quantas pessoas afirmaram que utilizam bicicleta tanto durante a semana como nos fins de semana? Ele quer o quê? A interseção. Faz parte de um conjunto e do outro. Eu já percebi que são dois conjuntos. Precisa construir? De jeito nenhum. Aqui é o que usa bicicleta na semana. Aqui é o que usa bicicleta. Hein? Vamos lá. Bicicleta na semana. E aqui é o que usa bicicleta nos fins de semana. Beleza? Eu quero só esse cara aqui do meio. Eu sei que o 40 tá lá fora. Para saber esse do meio aqui, sem precisar usar álgebra, utilizando o bizu aqui, ó, que é bem mais rápido, você soma tudo menos o total. Beleza? Menos o total. Aí como é esse soma tudo? Vamos lá. Vai ser os 300 que utiliza a bicicleta na semana, mais 400 que utiliza a bicicleta nos fins de semana para lazer, mais os 40 que tá lá fora. Quando você somar aqui, ó, vai dar 740. Só que você tem que fazer menos o total. Quem é o total? 500. Então, quando você fizer 740 menos 500, você vai encontrar 240. E 240 está justamente em qual gabarito? Está justamente no gabarito letra B de balão. Beleza? Bem simples esse bizu, bem direto, certo? E ganha muito tempo na hora da prova. Caso você tenha necessidade de utilizar a álgebra para resolver essa questão, você tem que fazer da seguinte forma. Vamos lá. Aqui é 400, né? Aqui é 300. Olha como é que você usaria, como era muito mais difícil. Talvez você tenha até aprendido dessa forma. Se isso tudo aqui é 300, ó, e esse aqui do meio é x, que eu não sei quem é, então lembra que tem que sempre subtrair da interseção? Pois é, só que na interseção eu não sei quem é, então fica x. Fica 300 menos x. Da mesma forma aqui, ó, se isso tudo aqui é 400, então você tem que fazer 400 menos x. Só que para montar a equação, você tem que fazer o seguinte, ó, 300 menos x, que é os que utilizam apenas bicicleta na semana, mais o x, que é o que está aqui no meio, mais o 400 menos x, que é o que está aqui na lateral, é o que não utiliza apenas bicicleta no fim de semana, mais o 40 que está aqui fora. Tudo isso aqui está igual a quanto? Ao total, que é o 500. Isso aqui fica uma equação. Olha o tempo que você leva para resolver, para encontrar o x, que é justamente a resposta do gabarito da questão. Aqui você pode muito bem, ó, eliminar esse x aqui com esse, porque são opostos, né? Fica zero. Aqui fica menos x igual. Quando você somar 300 mais 400 mais 40, dá 740. Só que quando ele passa para o outro lado, ele passa subtraindo. Fica menos 740. Aí fica menos x igual 500 menos 740 dá menos 240. Aí você tem que multiplicar aqui por menos 1 para o x ficar positivo. Então por isso que 240 fica positivo. Porque quando você multiplica por menos 1, fica menos com menos, fica mais. Olha, x aqui. E 240 negativo com menos 1 fica 240 positivo. Porque menos com menos é mais, beleza? Então aí, ó, é importante você saber esse método da álgebra, porque às vezes, em algum momento, se ele não der o total, ele vai lhe dar alguma informação que você precisa utilizar o que é a álgebra para resolver a questão. Beleza? Show de bola. Aí olha essa outra. Vamos comigo, ó. Após ser realizado um levantamento entre os funcionários de uma repartição sobre o tipo de meio de transporte que cada funcionário possui, obteve-se o seguinte resultado. 13 funcionários possuem carros e não possuem motocicleta. Beleza. Vamos guardar essa informação. 19 funcionários possuem motocicleta e não possuem carros. 11 não possuem nem carros e nem motocicleta. Então eu estou imaginando o seguinte. São dois conjuntos. Conjuntos da motocicleta. Conjunto dos carros. Confere? O da motocicleta e dos carros. Aí ele diz mais aqui embaixo. Considerando que o total, que todos os 50 funcionários, aqui é o meu total, dessa repartição, participaram desse levantamento. Então, o número de funcionários que possuem carros e motocicletas, representado por X, é quanto? Ele quer saber justamente esse carinha que está aqui no meio. Beleza?
Pense comigo, ele diz assim, ó. Olha só. 13 funcionários possuem carros e não possuem motocicleta. Então 13 está aqui, ó. Ou seja, é apenas carros. 19 possuem motocicleta e não carros. Então 19 é só aqui, ó. E 11 funcionários não possuem nem carro nem bicicleta. Então o 11 está aqui fora. Vê se dá para usar de novo o bizu de somar tudo menos o total. Com certeza. Se você somar esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui, você vê quanto eu preciso para dar justamente o quê? Os 50. Beleza? Porque veja que quando eu faço assim, ó, eu somo tudo, 300 mais 400 e dá 700. Olha como é interessante. Quando eu somo 300 mais 400, ó. Pensa comigo aqui nesse exemplo, ó. Pensa comigo, pensa comigo. O 300 é tudo isso aqui. 400 é tudo isso aqui. Quando eu somo 300 mais 400, eu estou somando essa parte aqui do meio duas vezes. Ah, rapaz, é por isso que quando eu somo aí 300 mais 400 mais 40, dá um número maior do que o total. Por quê? Porque esse cara aqui do meio está sendo somado duas vezes. Então, por isso que acontece isso. É por isso que é só subtrair do 500, que é o total, que é justamente o que sobra, é justamente o valor que está aqui. E foi contado duas vezes. Por isso que esse bizu funciona de boa. Só que essa questão é interessante, por quê? Porque ele não deu isso aqui todinho completo. Hein? Ele deu só essa partezinha aqui. Deu só essa partezinha aqui. Ele não deu juntando com a interseção. Mas mesmo assim, se você soma tudo, ó, 19 mais 13 mais 11, subtrai dos 50, dá no mesmo. Eu vou dizer por quê. Ó. 12 com mais um 13, vai 1. Aqui dá 40, né? Dá 43. Veja que o número somando esses três aqui, ó, 19 mais 13 mais 11, não passou do total que é 50. Esse caso aqui passou. Quando eu somo tudo dá 740. Nesse caso aqui, ó, quando eu somo tudo, aí deu 125, sempre vai passar. Por quê? Porque é como se eu estivesse contando esse do meio duas vezes. Ah, beleza. Entendi. Mas por que aqui não passou? Justamente por causa disso. Porque esse 19 aqui, ó, não é todo o conjunto de motocicleta. É só usar apenas motocicleta, entendeu? Ah, é por isso. Então, ó, 43. Aí você faz o quê? 50 menos 43. Vai dar quanto? 7. Gabarito, letra B de balão. Funciona do mesmo jeito. Sem problema nenhum. Se fosse fazer por álgebra, você ia fazer o quê? 19 mais 13 mais 11 mais x, que tá aqui no meio, igual a 50. Ou seja, ficava o mesmo resultado. Esses três carinha aqui vai dar 43, mais x igual a 50. Aí era só passar o 43 para o outro lado, aí subtraindo. Então você vai ter igual a 7. Beleza? Questãozinha aí bem interessante. Olha essa outra. 2018 da PM do Espírito Santo. Em um destacamento composto por 250 soldados, então ele já deu o total. Sabe-se que 150 possuem idade abaixo ou igual a 18 anos. Beleza. 130 acima, 130 soldados possuem idade acima ou igual a 18 anos. E X soldados possuem idade igual a 18 anos. Então veja bem, ó. Olha aqui. Eu tenho o primeiro conjunto. Abaixo, vou botar assim, ó. Vou botar menor ou igual a 18 anos. Vou botar em forma de símbolo matemático. Presta atenção aí. Menor ou igual a 18 anos. Beleza? Esse é o primeiro conjunto. O segundo conjunto vai ser maior ou igual a 18 anos. Beleza? Os que possuem idade igual a 18 anos, tá aqui no meio. Tá aqui no meio. Porque, veja, se esse aqui é 18 anos ou mais de 18 anos, vai ter que ter uma parte de 18 anos e outra parte que tem mais de 18 anos. Aqui, ó, se essa parte aqui todinha, ó, que eu tô sublinhando, é menor ou igual a 18 anos, tem que ter uma parte que tem 18 anos também e uma parte que é menor que 18 anos, que é essa parte aqui. Menor que 18 anos, apenas todos os menores que 18 anos, aqui é todos os maiores que 18 anos. E aqui, ó, é quem tem 18 anos. É justamente na interseção dos dois conjuntos. Beleza? Sei que 250 é o total. Beleza? Então, para ganhar tempo, o que é que eu faço? Uso o bizu. Somo tudo menos o total.
Vamos somar tudo. Vai ser o quê? Vai ser 150 mais os 130, já vai 280. Pronto, não tem o que tá aqui fora, né? Não tem. Então isso aqui é zero. Aqui dá 280. Menos o total, que é 250. Então 280 menos 250 dá 30. Não precisou nem construir o diagrama, gabarito, letra A de águia. Show de bola. Essa questão era questão de quê? De pura interpretação. Beleza? Percebeu que é interseção? Percebi. Então, ó, soma tudo menos o total. Só sucesso, beleza? Agora, se ele pede os que têm idade menor do que 18 anos, aí você tem que botar o 30 aqui no meio e subtrair. 150 menos 30 dá 120. Lembre sempre de subtrair da interseção para encontrar os exclusivos. A não ser que a questão diga apenas, somente, aí você já vai logo direto pro jeito que foi nessa questão anterior. Né? Já foi dizendo aí. 19 possui motocicleta e não possui carros, então ele está dando uma ideia de exclusividade, beleza? Olha essa outra. Aos servidores do departamento de marketing do IFMS, beleza? Foram oferecidos 2 cursos, inglês e mandarim. 2 cursos, ó, inglês, mandarim. 32 se matricularam no curso de inglês. Então 32 está aqui, ó. 28 no de mandarim, 28 está aqui do lado. 8 não se matricularam em curso algum, então 8 está aqui fora, beleza? Então veja que eu não tenho a interseção. Não sempre começa pela interseção? Pois é, como eu não tenho, ou você vai aplicar álgebra, ou você vai fazer o quê? Usar o bizu. O soma tudo menos o total. Beleza? Considerando que nesse setor há 60 servidores, é correto afirmar que. Aí tem algumas informações aí. Na alternativa, né? 20 matricular apenas no curso de mandarim? Apenas mandarim é aqui. Ó. Será que aqui é 20? Mas só que para encontrar essa parte aí, você tem que encontrar quem é a interseção. Então soma tudo, vamos lá. É 32 mais o 28. No caso aqui já dá 60. Mais 8 dá 68. Beleza? Deixa eu ver aqui. 68. Menos o total. O total é quanto? O total é 60. A questão me deu aqui, ó, 60. Então 68 menos 60 dá 8. Então 8 é aqui no meio. Ó. É a interseção. E é se matricular em inglês e em mandarim. Deixa eu ver se tem esse gabarito. Não tem, ó. Tem um gabarito aí. Porque ele diz aqui, ó. 10 servidores se matricularam em ambos os cursos? Não, foram 8. Beleza? Vamos achar primeiro apenas mandarim? É só fazer o seguinte, ó, 28 menos 8, que aqui vai dar 20. Beleza? Que é apenas mandarim. Deixa eu ver se tem esse gabarito. Letra A de águia, ó. 20 servidores se matricularam apenas no curso de mandarim. Matou a questão. Beleza? Então tá aqui, ó. A questão não foi pedindo imediatamente a interseção. Não. Mas para encontrar o que a questão está pedindo, que é as partes exclusivas do diagrama, você tem que começar por onde? Pela interseção. Beleza? Sempre bom você ir montando o diagrama para você. Na hora que você for ler na questão, você vai montando o diagrama para ver o que a questão está pedindo no final. Porque às vezes você tem que resolver montando o diagrama. Certo? Às vezes não, você pode ir direto. Mas de boa. Vamos lá. Olha essa outra aqui, ó. Mais uma. O setor de uma empresa possui 107 funcionários e trabalha em 3 possíveis turnos, manhã, tarde ou noite. Olha essa aqui que foi bem interessante, essa questão. Muita gente pensou que era questão de diagramas de 3 conjuntos. Mas veja aqui, ó. Entre esses funcionários, sabe-se que, olha como é interessante. 48 funcionários trabalham no turno da manhã. 78 na tarde. 13 trabalham somente no período noturno. Então, peraí. Dessa forma, o número de funcionários que trabalham no turno manhã e turno tarde. Teve muita gente que construiu 3 diagramas, só que não tem necessidade. Ó. Por quê? Vem cá. É um turno manhã, é um turno tarde. O turno noite é como se ele tivesse aqui fora, hein? Que não faz parte nem da manhã, nem da tarde. Mas por que eu posso fazer isso? Porque ele diz aí, 13 funcionários trabalham somente no período noturno. Então, 13 eu posso colocar aqui, ó, sem problema nenhum. O noturno é o quê? Que não é à tarde nem manhã. Como ele não disse aqui em nenhum momento que tem pessoas que trabalham noturno e tarde, noturno e manhã, então não precisa de 3 conjuntos, entendeu? Beleza, o 13 é aqui fora, que é noturno. Somente noturno. 49 trabalham manhã. Então 49 é aqui. 78 é tarde. 78 é aqui.
Então, como ele está pedindo manhã e tarde, então ele está pedindo a interseção. Como é que encontra a interseção? Pode usar o bizu. Soma tudo menos o total. Beleza? Soma tudo menos o total. Quem é soma tudo? É 49 mais 78 mais o 13 que está aqui fora. Menos o total. Deu o total? Deu 107. Então, quando a gente somar tudo aqui, ó, vamos somar isso aqui. 49 mais 78 mais 13. Aqui dá 12. 1 mais 8, 20, né? Vai 2. Aqui dá 11, 12, 13, 14. Então, nós temos aqui 140 menos 107. Nós teremos 33. Então, manhã e tarde é 33. Gabarito, letra D de Deus. Beleza? Mais uma questãozinha aí. Só que não vai ficar só por isso não, ó. Olha aqui agora esse tipo de questões, né? A gente viu aí como é que resolve as questões quando ele pede a interseção dos dois conjuntos. Só que é importante você também saber como é que encontra, né? Uma parte do diagrama, que é a parte exclusiva. Como é que você faz? Só lembrando que sempre a gente parte da interseção, né? Contra a interseção você consegue encontrar as outras partes do diagrama tranquilamente. A questão diz assim: um servidor do IFMS da área de assistência social fez um levantamento com 155 famílias. Isso aqui é o quê? O meu total. E residem nos arredores do campus, obtendo as seguintes informações. Ele dá aqui 3 informações importantes. Segundo as informações, é correto afirmar que o número de famílias que moram na casa própria e não possui pelo menos um automóvel nessa pesquisa é. Eu sei que eu tenho 2 diagramas aqui. Ó. É o diagrama da casa própria e o meu diagrama do pelo menos um automóvel. Vou botar aqui. Eu sei que ele diz que 52 pessoas não tem nem pelo menos um automóvel e nem tem casa própria. Tá aqui. 42 são os que possuem casa própria. Só que só lembrando que esse 42 é esse cara aqui mais a interseção. Né? E pelo menos um automóvel é 83. São 83. E no caso é essa parte aqui mais a interseção. Como é que eu vou encontrar os que possuem apenas casa própria se eu não tenho interseção para poder subtrair de 42? Né? Então eu preciso encontrar primeiro a minha interseção. Eu sei que letra A não é, né? 42 é tanto a interseção como essa parte aqui. A não ser que a interseção seja zero. E caso a interseção seja zero, aí beleza. Mas provavelmente não vai ser, né? Qual é o bizu para encontrar a interseção? Soma tudo menos o total. Então eu vou somar tudo aqui. Ó. Vai ser o 42 mais 83 mais o 52. 5 com 2, 7. 12 com 5, 17, né? 4 mais 8 é 12, com 5, 17. Então dá 177, somando tudo. Menos o total, que é 155. Nós teremos, sabe quanto? 22. Beleza. Isso é a interseção, professor? É a interseção. Então não é a letra C. Teve muita gente que foi e marcou a letra C pensando que ele estava pedindo a interseção, só que não é. Ele quer apenas casa própria. Você tem que fazer o quê? 42 menos 22. Que vai dar 20. Então, nesse caso, o gabarito é a letra D de Deus. Ele que vai realizar seu sonho nesse concurso. Beleza? Show de bola. Então é assim que você faz. Tá? Se ele pedisse apenas pelo menos um automóvel, então tem que fazer 83 menos 22. Certo? Então, show de bola. Vamos aqui para mais uma. Olha essa outra de 2021. Uma interessante. Vem comigo. Em uma pesquisa aplicada em uma empresa de informática, verificou-se que 75 clientes utilizam o sistema operacional X ou o sistema operacional Y. Tá vendo o ou aqui, né? O ou indica união. Então, o que faz parte da união é 75. É o que estão dentro do diagrama. É como se fosse o total, entre aspas. Só que veja que não tem ninguém lá fora. E a união é só a parte de dentro do diagrama, beleza? Então, vem comigo. Entre esses clientes pesquisados, sabe-se que 26 utilizam somente o sistema Y. E 27 utiliza os dois sistemas operacionais. Então, ele deu a interseção. Então, você tem que observar o seguinte. Ó. X. Beleza? Aí vamos para o Y. Aqui é o Y. Show de bola. A interseção é 27. Eu já sei que o 27 é aqui.
O 26 é somente Y, então o 26 é aqui, eu já posso botar direto sem precisar subtrair. Dessa forma, o número de clientes pesquisados que utilizam somente o sistema X, ficou fácil. Porque essa parte aqui é só você fazer o quê? Ó? Só ver quanto está faltando para completar o total, que é 75. Porque o 75 é justamente tudo isso aqui. Ó. Por quê? Porque ele diz que 75 clientes utilizam X ou Y. Se é X ou Y, o ou significa o quê? União. E a união dos dois conjuntos é o quê? Toda essa parte que está pintada. Então é só fazer ó, X mais 27 mais 26 igual a 75. Resolve a equação e encontra o X. Ou então é só somar 27 mais 26. Nós teremos aqui 53, né? Ó, 53. Beleza? Depois é só subtrair. 75 menos 53. Nós teremos 22. Nesse caso, gabarito, a letra D de Deus. Beleza? Questãozinha bem direta, bem simples, bem objetiva. Tá? Nível fácil, fácil, fácil. Beleza? Se esse aqui mais esse tem que dar 75, então é só você fazer o quê? Somar esses dois aqui e ver quanto é que tá faltando para dar 75, né? Lógico. Né? Então, só em você saber o que significa esse O aqui, você já conseguia ganhar tempo na hora de interpretar a questão. Entendeu? Olha essa outra. 2 peças teatrais foram apresentadas em um teatro em 2 horários distintos. A primeira peça começou às 7 horas, com duração de 1 hora. E a segunda às 20h30, com a mesma duração. Então, tem 2 tipos aí de horário. O primeiro horário às 17, as outras às 20h30. Beleza. 260 pessoas compareceram ao teatro durante a apresentação dessas 2 peças. Então, o 260 é como se fosse a união dos 2 conjuntos. Eu vejo já que tem 2 conjuntos. Ó. Eu tenho um conjunto das 19 horas. Ia botar 7 horas, mas vou botar 19. Ó, 19 horas, beleza? E a outro conjunto é às 20 horas e 30 minutos. Beleza? Aí vamos continuar. 260 foi o total, certo? Sendo que 180 dessas pessoas assistiram a primeira peça teatral. Então 180 tá aqui, né? E tá aqui. Beleza? 60 assistiram as 2 peças teatrais. Então 60 tá aqui no meio. Então já sei o seguinte, se isso aqui todinho, esse aqui com esse dá 180, então eu consigo descobrir as pessoas que assistiram apenas a primeira peça. Só fazer 180 menos 60, concorda? E vai dar 120. Compreende isso, né? Show de bola. Dessa forma, a quantidade de pessoas que assistiu a segunda peça teatral é igual a... Segunda peça teatral é essa parte aqui, mais os 60 que estão aqui no meio. Beleza. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar esse aqui primeiro. Eu não sei quem é. É a mesma questão da anterior. O que é que eu faço? Eu somo esse cara aqui mais esse, que dá 180. Né? 180. Aí se você for montar a equação, você faz 120 mais 60 dá 180, mais o x, somando tudo, tem que dar o quê? O total, que é 260. Beleza? 260. Se você quiser fazer logo direto, é só fazer 260 menos 180. 260 menos 180, sabe quanto é que vai dar? Vai dar 80. 80 é justamente essa parte aqui. Tem gabarito 80? Graças a Deus que não tem, porque poderia ser que alguém marcasse. Ele foi bonzinho. Como ele quer a segunda peça é esse cara e esse aí. É o 60 mais 80. Se ele falasse que assistiram apenas a segunda peça, aí seria o 80. Só que como ele não falou, ele falou só a segunda peça, então você tem que somar tanto essa parte aqui que é 80, como essa parte aqui que é o 60. Então somando dá 140. Aqui do lado. 140. Gabarito, letra D mais uma vez. Beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha aqui, ó. Questão muito boa, que envolve aí porcentagem, questão muito interessante. E ela vai dizer o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó.
A questão, vamos lá, 2016. Em uma pesquisa com 160 consumidores, então ele já deu o total para você, para saber a preferência entre duas marcas de refrigerante, obteve as seguintes informações. Então, nós temos duas marcas de refrigerante. A marca do refrigerante A e a marca do refrigerante B. Beleza? 60% preferem o refrigerante A. Beleza? 60% refrigerante A. Vamos colocar os 60% aqui. 40% preferem apenas o refrigerante B. Como tem a palavra apenas, ó, então a gente já coloca aqui, ó, como exclusivo. 40% apenas em B, beleza? Então vem cá. Os que preferem o refrigerante A, quantos preferem o refrigerante A? 60%. 25% desses 60%, 25% dos de A, ou seja, 25% de 60%, também consomem B. Então isso quer dizer que o resultado desse cálculo aqui vai ser a interseção. E 60, porque 25% dos que preferem A, ou seja, 25% de 60%, eles também preferem B. Então prefere A e B ao mesmo tempo. Os 25% de 60%, ou seja, vai ser a interseção, entendeu? Então vamos fazer esse cálculo. Como é que eu faço 25% de 60%? O D na matemática é multiplicação, e aí eu fico com a multiplicação de porcentagens. Multiplicando 25% por 60% é muito simples. Você não perder tempo transformando para fração. O bizu é isso aqui, ó. Você multiplica os dois números, vai dar 1.500. E aí você vai ter que voltar algumas casas, a vírgula. A vírgula se desloca para a esquerda algumas casas. Quantas casas? Como são apenas dois números em porcentagem, são sempre você volta duas casas. Então isso significa que dá 15%. 25% de 60% é 15%. Então 15% é justamente a interseção. Beleza? Aí ele diz, olha, então quantos consumidores desse grupo optaram pelo refrigerante B? Refrigerante B é esses 15% e esses 40%. Ou seja, é 55%. Só que a questão ele não quer em porcentagem. Ele quer saber a quantidade de pessoas que optaram pelo refrigerante B. Eu tenho 160. 55% dessa quantidade optaram pelo refrigerante B. Veja aqui, peraí. 55%, passei aqui sem querer, vamos lá. 55% de 160. Pensa comigo, 55% é mais do que 50%. Eu sei que 50% de 160 é 80. Então 55% vai passar um pouquinho de 80, concorda? Então aqui, ó, letra B, C, D e E, todos são menores que 80. Então, você já sabe aqui, ó, o resultado da letra A, 88. Beleza, se você fosse fazer esse cálculo aqui, era muito simples, ó. Você poderia usar o bizu do multiplica, volta duas casas. Vocês poderiam transformar para a fração também, ó. 55% vezes 160. Lembre-se que todo número em porcentagem se transforma em uma fração com o denominador 100. Se eliminar esse zero aqui, esse zero, quando você fizer 16 vezes 55, vai dar 880. Quando você dividir por 10, vai dar justamente os 88. Entendeu? Então, muito simples aí. Caso você quisesse fazer de outra maneira, era só multiplicar os dois números, que vai dar 8.800. Depois que você multiplicar os dois números, o bizu volta duas casas. Dá 88 do mesmo jeito. Beleza? Então, show de bola. Mais uma questãozinha aí para vocês. Olha essa outra questãozinha aqui, ó. E é uma questão que ele pede para você calcular um dos dois. Exatamente um dos dois. Certo? Então, vem comigo, essa questão é interessante. Baralho diferente tem 30 cartas. Total já aí, tá? Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos. Então, existem cartas com desenhos vermelhos. E os desenhos são brancos. E em outras, os desenhos são brancos. Então, tem dois tipos de cartas. Uma com os desenhos vermelhos e outras com os desenhos brancos. Beleza? Um total dá 30. Entendido? Vamos lá. E há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Beleza. Se 20 cartas tem algum desenho vermelho, certo? E 20 cartas tem algum desenho branco, o número de cartas que tem desenho de exatamente uma cor é. Peraí. O que significa um número de cartas que tem exatamente uma cor? Gente, esse espaço aqui são as cartas que tem apenas uma cor. Qual cor? Vermelha.
Aqui tem as duas cores, vermelho e branco ao mesmo tempo. É a interseção. Aqui possui apenas uma cor, que é branco. Então, quando ele fala o número de cartas que tem exatamente uma cor, ou é esse ou é esse. É um dos dois. Então, por isso que você vai achar esses dois e vai somar. Só que para achar esses dois aí, que são a união dos exclusivos, né? Achar um e depois o outro, apenas vermelho, apenas branco, eu tenho que encontrar a interseção. Você lembra do bizu? Soma tudo menos total. Total é muito lindo, porque é 30. Eu já lhe deu. Soma tudo, tem um 20 aqui, o mais 20 aqui. Somando tudo dá 40. Então 40 menos 30 é 10. Então minha interseção é 10. Logo ficou fácil. Porque 20 menos 10 dá 10. Então tenho apenas... São 10 cartas com apenas desenhos vermelhos. E tenho 10 cartas com apenas desenho branco. Como é que eu achei esse 10 aqui? Como é que eu achei esse 10 aqui? Só lembrar que você tem que pegar o 20, subtrair da interseção, hein, que é 10. Fica 10. E do mesmo jeito, 20 menos 10 dá 10 também. Beleza? Então logo, ó, 10 mais 10 tá igual a 20. Então quantas cartas tem exatamente uma cor? 20 cartas. Gabarito, letra C de caveira. Beleza? Questão muito boa. Vamos lá. Vamos aqui para a última desse bloco para a gente fechar com chave de ouro. Muito boa essa questão. É bem interessante. Ó. Um grupo de professores de um colégio, depois de darem aulas o dia todo, resolveram sair para se divertir. Alguns dos professores queriam ir a um barzinho, outros queriam ir a uma danceteria. E outros queriam ir em ambos os locais. Então tem aqui, ó, barzinho, danceteria. Beleza? Apenas barzinho, os dois e apenas danceteria. Sabe-se que 42 professores foram a pelo menos um dos lugares. Então 42 é tudo isso que está aqui dentro do diagrama. Aí ele diz, ó, 50% das pessoas que foram ao barzinho também foram à danceteria. Então, peraí, 50% dos que foram no barzinho, que é isso aqui, ó, também foram à danceteria, ou seja, a interseção. Beleza? Questão parecida com aquela que a gente fez agora. 40% das pessoas que foram à danceteria também foram ao barzinho. Ah, então peraí, 40% desse aqui também dá esse aqui, que é a interseção. Beleza. Sendo assim, quantos professores deste grupo foram ao barzinho e à danceteria? Ele quer a interseção. Eu sei que, ó, a união, o número, né, de pessoas que foram ao barzinho, né, ou que foram à danceteria, eu sei que vai ser essa fórmula aqui, ó, se você lembra. O número de pessoas que foram ao barzinho, mais o número de pessoas que foram à danceteria, menos a interseção que é X. Eu sei que esse carinha aqui, a questão já me deu, que é 42, que é a união. É juntando todo mundo que tá aqui. União, beleza? As pessoas que foram no barzinho, a questão diz o seguinte, aí, que 50%, preste atenção, 50% das pessoas que foram ao barzinho também foram à danceteria, ou seja, vai ser igual a quem? Vai ser igual a X, que é a interseção. Vou montar a nossa equação. Aí. Então, 50% eu posso escrever em forma de fração. Aí. 50 sobre xb é igual a x. Se você quiser simplificar aqui, pode. Esse zero com esse zero. Então, posso aplicar o meu pelos extremos. Aí. Foi o seguinte, eu vou simplificar mais. Ó, o 5 e o 10, vou dividir os dois por 5. Aqui fica 1, aqui fica 2. Vai ficar o seguinte, o meu pelos extremos. Aí. B vezes o 1 que tem aqui embaixo dá B. Né? X vezes 2, 2x. Então, o B é 2x, certo? Vou até substituir aqui. Ó. 2x. Onde o x é a interseção. É justamente o que eu quero encontrar, né? Do mesmo jeito eu faço com os 40%. 40% das pessoas que foram à danceteria, 40% de D, vai ser igual a quem? A interseção. Porque ele diz 40% das pessoas que foram à danceteria também foram ao barzinho, ou seja, a interseção. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa. 40 sobre 100D igual a x. Eu posso simplificar aqui, ó, esse zero. Esse zero. E aí eu posso simplificar aqui, sabe como? Dividindo os 2 por 2. Ó. Aqui fica 2 e aqui fica 5.
Então, logo eu faço o meu pelos extremos aqui, ó. 2D, né, ó. 2 vezes D dá 2D. 2D igual a 5 vezes X, 5X. Beleza? Eu posso passar o 2 dividindo, né? Fica assim, essa questão é mais choquinha, mais difícil, né? Fica 5x sobre 2. Isso aqui, ó, é a danceteria. 5x sobre 2. Menos x. Fica uma equação do primeiro grau. Você vai precisar resolver. Pega essa dica aqui, ó. Como é que resolve uma equação do primeiro grau onde tem uma fração? Sabe como é que você faz? Você faz bem ligeirinho, ó. Você pega o cara que está embaixo da fração e multiplica por quem não tem denominador. E aí é só eliminar ele que está embaixo, que é o 2. Aí você faz a multiplicação. Aí 2 vezes 42 dá 84. Igual. 2 vezes x, 2x. 4x, na verdade, né? 2 vezes 2x dá 4x, perdão. Aí mais 5x menos... Olha, o 2 não precisa, né, fazer nada com ele. Ele vai só repetir quem está em cima dele. No caso, o 5x. E o 2 vezes o x dá 2x. Aí fica negativo porque tem um menos aqui. Aí você faz a conta aqui, ó. 4x mais 5x dá 9x. 9x menos 2x dá 7x. Então fica assim, ó. 7x igual a 84. É só passar o 7 dividindo, né? X é igual a 84 dividido por 7. E aí você vai encontrar quanto? 12. Por isso, gabarito é a letra D. Questão muito mais complicada, que você usa a álgebra pura, né? Equação. Tem que saber interpretar isso aqui, ó. Ele fala assim, ó, 50% das pessoas que foram ao barzinho também foram à danceteria. Então, 50% das pessoas que foram ao barzinho é quem? A interseção. Que também foram à danceteria. Ele fala 40% das pessoas que foram à danceteria também foram ao barzinho. Então, significa que 40% das pessoas que foram à danceteria vai ser igual a quem? A interseção. Né? Você tem que fazer esse cálculo aqui, ó, simplificando para ficar um cálculo menor. Para depois substituir na equação lá em cima, para você conseguir encontrar o valor de x, que é justamente o que nós estamos procurando. Beleza? Show de bola. Com essa questão a gente finaliza esse bloco, né? A gente vai finalizar esse módulo no próximo bloco aí, falando sobre questões que envolvem 3 conjuntos. Beleza? Aguardo vocês daqui a pouco. Vamos embora, tamo junto.